eu daqui. Ninguém daqui pode entrar aí, e nem daí sair. O desespero é tão grande que ele vai dizer: avisa meus familiares, pregam para eles não podem vir para esse lugar, é terrível. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Ayúdame, por favor. Você já imaginou se o seu pai vinha a óbito essa noite? Você já imaginou se a sua esposa vir? Se o seu marido vir? Se os seus filhos? Você já imaginou você no velório dele, vendo o corpo dele inerte, morto? E você dizer: eu não consegui! Você foi condenado! Quando você vê aquele corpo inerte, cheirando aquelas flores, morto num bar, morto num carro capotado, bêbado, morto no motel, morto na droga, morto no vício. E você vai dizer: morreu, se foi, acabou. E agora aqui jaz o corpo. Onde está a alma? No Sheol. Ele vai estar no inferno hoje. Amanhã você acorda, ele vai estar no inferno amanhã. Daqui uma semana, ele está lá no inferno ainda. Daqui 5 meses, ele vai estar no inferno. Quando sua filha fizer 8 anos, ele vai estar no inferno. Daqui 15, quando ela estiver entrando na faculdade, ele vai estar no inferno ainda. Como é que você vai conviver sabendo que teu pai está no inferno? Como é que você vai subir para pregar aqui, sabendo, enquanto eu prego, meu pai arde nas chamas do inferno? Como é que você vai evangelizar sabendo, a minha mãe está queimando no inferno hoje, e daqui 15 anos ela estará queimando, daqui 60 ela estará? Como é que você consegue chegar num domingo, cortar um bife e comer sabendo, enquanto eu corto esse bife, a minha mãe, o meu pai está no inferno agora, sofrendo, ele não pode sair lá mais? Por que eu não preguei? Por que eu não chorei? Por que eu não jejuei mais? Como é que você consegue ir num shopping? Estou aqui no shopping, mas a minha mãe está no inferno. Ela está lá agora. Ela está lá agora. Eu não orei. Eu não chorei por ela. Eu não preguei. Eu não paguei o preço. Ela está lá. Quando eu for passear no shopping com meu filho, ela está lá no inferno, ela está lá agora, nesse exato momento, e nunca mais vai sair de lá, nunca mais. Daqui 15 anos, ela ainda estará, daqui 25 ainda estará, quando eu estiver velho, aposentado também estará. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
realmente o inferno de fogo? Olá a todos, nós vamos revelar hoje, por meio das Escrituras Sagradas, por meio da Bíblia, o verdadeiro significado da palavra inferno, ou infernos, no latim. Nós mostraremos e provaremos por meio das Escrituras Sagradas o verdadeiro significado, tirando o misticismo, o ensino falso em torno dessa palavra, que se espalhou entre as religiões cristãs, principalmente entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, predominantes nesse mundo. E nós vamos ver que esse ensino não é verdadeiro. Embora o Catecismo da Igreja Católica, na página 152, ela afirma que a doutrina do inferno de fogo, onde as almas queimarão para sempre, onde as almas ficarão eternamente separadas diante de Deus, é uma verdade. Eles pregam isso como realmente sendo verdade, em que almas poderão sim ficar sendo atormentadas por toda a eternidade. Será esse o significado realmente da palavra inferno? O que ensina a Bíblia? Para isso, nós vamos analisar aqui esse site, www.bibliacatólica.com.br. E nós vamos analisar aqui algumas versões da Bíblia da Igreja Católica. E nós vamos analisar agora o exemplo de Jó. Você deve estar se perguntando, mas o que Jó tem a ver sobre o ensino do tormento eterno, ou do fogo do inferno, onde, segundo as religiões, dizem que as almas ficarão eternamente separadas diante de Deus? O que isso tem a ver? Bem, vamos analisar aqui. Jó capítulo 1, e o versículo 8, menciona o seguinte para nós, a respeito de Jó. O Senhor disse-lhe, no caso a Satanás, notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Bem, o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Faço uma pergunta para você que está ouvindo esse vídeo agora. Um homem como esse mereceria o castigo do tormento eterno? Ou do fogo do inferno? Talvez você já deu uma resposta. É óbvio que não. E eu concordo com você se você pensou dessa maneira. Por quê? Porque no mesmo capítulo 1 de Jó, o versículo 22, apesar de todos os problemas que Jó estava passando, veja o que Jó não fez. Em tudo isso, Jó não cometeu, observem, pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Então isso mostra e deixa muito bem claro que Jó não mereceria, após a sua morte, ir para o castigo eterno, o tormento eterno, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica. Então agora nós vamos começar a analisar, com cuidado. Nós vamos analisar aqui primeiramente a versão da Bíblia Católica Ave Maria. E vamos analisar aqui Jó, o capítulo 14. E o versículo 14 diz o seguinte. Jó fez uma pergunta a Deus. Por que ele fez uma pergunta a Deus? Porque ele estava preocupado. Visto que ele estava com um problema de saúde muito grande que Satanás havia causado nele, ele imaginava que talvez o seu tempo de vida na terra seria muito curto. Então ele disse para Deus, se um homem, uma vez morto, pode ele viver? Pudesse ele viver novamente? Será que é possível? Ele estava preocupado. Bem, ele sabia que Deus poderia chamar e que ele iria responder. Mas se ele fosse chamado por Deus para voltar a viver,
para ressuscitar novamente. Da onde que ele sairia? Bem, o versículo 13 nos dá uma ideia e uma resposta. Se pelo menos me escondesse na região dos mortos. Olha só. Então Jó estava ciente de que após a morte, ele iria partir para a região dos mortos. Então grave, Jó, capítulo 14, versículo 13, menciona, Jó estava consciente e ciente de que ele iria para a região dos mortos. Isso é o que diz a versão da Bíblia Ave Maria. Vamos ver a versão da Bíblia Sagrada, que também é da Igreja Católica? No capítulo 14 de Jó, o versículo 13, nos diz assim: Oxalá me guardasses escondido no, observem, túmulo. Já nessa versão da Bíblia Sagrada da Igreja Católica, não usou região dos mortos como a versão Ave Maria. A versão Bíblia Sagrada usou túmulo. Por que conclusão nós chegamos até esse momento? Que essas duas palavras, elas significam a mesma coisa. Região dos mortos, túmulo, local. Local, onde os mortos vão após a morte. Mas você deve ainda estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a palavra inferno? Simples. Lembre que a palavra inferno, ela vem do latim. E nós vamos analisar agora a versão da Vulgata Latina, escrita por Jerônimo, traduzida por Jerônimo no IV século. E em Jó, capítulo 14, o versículo 13, ele deve ter usado uma palavra. A versão Ave Maria usou região dos mortos. A versão Bíblia Sagrada usou túmulo. E a Vulgata Latina? O que ela usou? Bem, vamos ver. No versículo 13, veja o que ela usa aqui. Que termo ela usa? Você já deve estar observando aqui. Ó. Inferno. Inferno? Jó iria para o inferno após a morte? Sim. É o que está aí na Vulgata Latina. Você está começando a entender? Você está começando a compreender que, independente das versões da Bíblia, o significado é o mesmo. Região dos mortos, túmulo e inferno. Significa simplesmente o local para onde os mortos vão após a morte. Quer dizer, então, que inferno significa a mesma coisa que túmulo? Sim. Embora o significado literal da palavra inferno no latim significa regiões baixas, regiões profundas, mas ela é aplicada sim à sepultura, onde os mortos vão após a morte. Você está ficando com algumas dúvidas já? Isso mesmo. Agora vamos ver aqui a versão protestante. Veja o que diz aqui a versão protestante, Almeida Corrigida e Revista Fiel. Essa tradução de Bíblia protestante. Veja o que diz no versículo 13 do capítulo 14. Olha só. Na Vulgata Latina usou inferno. E aqui? Sepultura. Olha que interessante. Então, versões da Igreja Católica usaram mundo dos mortos, usaram túmulo, a Vulgata Latina usou inferno, e aqui na Almeida, corrigida e revisada, dos protestantes, foi usada sepultura. Em outras palavras, o que inferno então quer dizer? Simplesmente significa túmulo, local onde os mortos são enterrados. Você viu? Qual é o verdadeiro significado dessa palavra? Vamos ver agora aqui também outras versões de Bíblias protestantes, como, por exemplo, em espanhol, Reina Valéria. Vamos ver qual o significado? Aqui em Jó, capítulo 14, e o versículo 14,
veja o que é usado. Sepulcro, ou seja, local onde os mortos são enterrados. Após essa análise, que foi vista até o momento, fica alguma dúvida sobre o real significado da palavra inferno? Nós teremos vídeos posteriores. E nesses vídeos posteriores, nós vamos ver realmente se Cristo usou essa palavra inferno de fogo ou não. E se ele usou, que palavra que ele realmente usou na época em que ele estava aqui na Terra? Por que houve tanta confusão sobre esse assunto? Almas serem queimadas num fogo eterno. Mas, a princípio, nós já podemos compreender que a palavra inferno simplesmente significa Se eu perguntar para você, onde Cristo passou os 3 dias quando ele estava morto? Talvez você vai responder rapidamente, no túmulo, lá onde ele estava. Exatamente. E eu concordo com você. Cristo, após a morte, ficou 3 dias no túmulo e depois ressuscitou. Mas, vamos fazer uma análise aqui na versão Bíblia Ave Maria, Atos capítulo 2. Vamos ver algo interessante? No capítulo 2, no versículo 27. Veja o que diz. Esse texto aqui foi citado pelo apóstolo Pedro. É um cumprimento profético do Salmo 16:10, que falava já profeticamente a respeito de Cristo, que ele morreria, mas a sua alma não... Deus não ia permitir que a sua alma conhecesse a corrupção. Mas vamos ler na íntegra esse texto. Pois não deixarás a minha alma, notem, região dos mortos. Então, aplicando isto, onde que ele ficou após a sua morte? No túmulo ou na região dos mortos. Ok, está certo. A versão Ave Maria menciona isso. Agora vamos analisar aqui a Vulgata Latina. Esse mesmo texto agora aqui em Actus Apostolorum, o capítulo 2. O capítulo 2, o versículo 27, veja só o que usa a expressão aqui. E inferno, não permitirás que o teu santo... Olha só, onde que ele estaria? No inferno. Então quer dizer que Cristo foi para o inferno? Mas o catecismo da Igreja Católica não diz que os que vão para o inferno de lá não voltam nunca mais, porque é um castigo eterno? Cristo voltou. Mas nós devemos lembrar que no vídeo anterior, quando nós falamos a respeito de Jó, e nós comparamos as várias versões, nós vimos que inferno significa simplesmente sepultura, região dos mortos, sepulcro. E aqui menciona que Cristo foi para o inferno. E de lá ele voltou. Mas para onde Cristo ficou durante os 3 dias? Não ficou no túmulo? Então, simplesmente significa inferno. Então, Cristo foi para o inferno, ou seja, ficou 3 dias no túmulo. Simplesmente isso. Mas agora é claro, as religiões gostam de criar um misticismo em torno desse assunto. Vamos analisar agora também a versão bíblica protestante sobre esse assunto. Aqui na Almeida, corrigida e revisada fiel, Atos, o capítulo 2, vamos analisar também o versículo 27. Veja o que diz o versículo 27. Pois não permitirás, veja só, a minha alma, notem, no inferno. Então está aí, a tradução protestante menciona que Cristo foi para o inferno. Mas Deus não ia permitir que o santo dele, o filho unigênito, o filho primogênito, que nada aconteceria com ele. Esse santo não ia ver a corrupção do seu corpo. Olha que interessante. Está notando essas observações interessantes. Vamos analisar aqui uma outra versão da Bíblia. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Nova Versão Internacional, ou a NVI. Vamos ver o que ela fala no versículo 27.
usa a expressão sepulcro. Olha só, sepulcro foi usado em Atos 2:27, aplicando a Cristo. Então, onde Cristo passou os seus 3 dias da morte? No inferno. Mas não no inferno de fogo. Ele não saiu de lá queimado, sofrendo, atormentado. Simplesmente ele passou um estado inconsciente durante os 3 dias da sua morte. Observaram como em várias versões da Bíblia, a palavra inferno simplesmente significa túmulo, sepulcro, ou onde as pessoas são enterradas após a sua morte? Então essa é uma prova das Escrituras Sagradas sobre o verdadeiro significado da palavra infernos. Muito bem. Então, falando ainda sobre o assunto do inferno de fogo, nós já chegamos à conclusão das Escrituras Sagradas. Que o inferno simplesmente significa, não o inferno de fogo. O inferno simplesmente significa lugar subterrâneo, túmulo, sepultura, inferno. Tudo se refere ao local onde os mortos são enterrados após a sua morte. Nada mais. Simplesmente isso. Para realizar missas pelas almas dos defuntos. Esta doutrina foi fabricada para manipular as massas, para obter ganho financeiro. As pessoas estavam dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro para liberar seus queridos do purgatório. Claro, os crentes nunca poderiam ter certeza quando alguém deixava o purgatório. Então, muito dinheiro fluía nos bolsos dos padres corruptos, tanta gente saindo para levantar dinheiro e encorajar as pessoas a dar o dinheiro para a igreja para livrar do purgatório. Vianney, completando 32 anos de ordenação sacerdotal. Como é que o senhor vê essa figura do diabo pregada por pastores, de que o diabo está destruindo famílias e tal? O diabo existe ou não? O diabo não existe, eu não acredito. Foi inventado para se aproveitar da ignorância das pessoas e tirar proveito. É uma figura meramente ilustrativa, seria isso? É claro, é uma simbologia. Conta a história que foi o anjo Lucifer. Quem viu, quem foi o repórter que viu. Tudo é criação do homem para fazer medo ao homem. Olá, amados e amadas. Amados, esse negócio de inferno foi uma invenção da Igreja Católica. No passado, ela inventou essa história de queimar no fogo eterno, porque eles entenderam errado lá o lago de fogo de Apocalipse, né, que fala do lago de fogo. Eles entenderam na letra e começaram a inventar essa história para os povos, né, na ignorância. Quase ninguém as pessoas eram analfabetas, não lia a Bíblia, né, e era muito ignorante as pessoas. Aí eles inventaram essa história externa de queimar no fogo eterno para assustar as pessoas. E as pessoas assustadas, né, que perdiam seus entes queridos, né, para não deixar eles queimando no fogo eterno, como eles falavam, as pessoas depositavam na igreja quantidades e quantidades de moedas de ouro. Com essa história mirabolante, amados, a Igreja Católica, ficou super rico. Hoje, o Vaticano é um dos países mais ricos do mundo. Eles têm quantidade de ouros enorme, muito grande quantidade de ouros. Eles têm uma riqueza muito grande, a Igreja Católica. Eles ficaram ricos, milionários na antiguidade, no passado, né? Aproveitando da ignorância do povo, com esse negócio de tormento eterno, fogo eterno, né? Algumas passagens que falam na Bíblia, mas é tudo espiritual aquilo ali. E com isso eles ficaram ricos e enganaram o mundo inteiro. Mas inferno significa sepultura. Todos nós vamos para o inferno, ou seja, todos nós vamos para a sepultura um dia. Não tem como fugir da sepultura. Inferno significa apenas sepultura. É isso, amados. O resto é enganação. É aumento para manipular as mentes ignorantes.